Olá, bem-vindo mais uma vez ao canal Olhar Livros HQs. Eu sou Ana, psicóloga, hoje encerrando a coleção Como Young, da autora Jo Young, da editora Intrínseca. Último livrinho. Isso. Este conto retrata a relação de uma mãe com seu filho. A análise psicológica é sobre a história do começo ao fim e, portanto, quem não gostar dos spoilers, primeiro leia, depois assista. Os símbolos são do dicionário do Jean Chevalier. Eu gostaria de deixar claro que todos esses entendimentos propostos por mim neste conto é totalmente subjetivo, mas pautado em saberes em que acredito. E no final mostrarei as referências bibliográficas. Faço uma correlação entre a criança e a gravidez da mãe. E a forma como lidou com a diferença do filho. Então é uma correlação entre a gravidez, entre a criança, né, e a gravidez da sua mãe e da forma como ela lidou com a diferença dele. Tanto durante, no caso da gravidez e quando ele nasceu, tá? Bom, a análise eu vou entrelaçar conceitos e teorias a respeito da relação mãe e filho desde a gestação até o nascimento. Vou colocar alguns conhecimentos, alguns conceitos sobre a gestação. Pequenos, tá? Não vou colocar tudo não, porque senão o vídeo fica gigantesco. Já vai ficar grande como um todo. Ok? Então vamos lá. Era vez um menino. Deixa eu começar aqui. Era uma vez um menino que nasceu num pequeno vilarejo. Sua pele era pálida e os olhos bem grandes. Conforme ele foi crescendo, a mãe naturalmente percebeu uma coisa. Então, essas são as primeiras imagens do quadrinho. Vamos lá. Eu vou colocar primeiro algumas teorias. Tá? O conto não nos esclarece as circunstâncias nem o desenvolvimento da gravidez, tá? Mas acredito ser importante fazer um breve esclarecimento no que diz respeito à relação mãe-feto, devido aos desdobramentos da história, pois, segundo especialistas, estabelecer um bom vínculo nesta etapa da gravidez é de fundamental importância para dar continuidade desse vínculo entre ambos. Tá? Estabelecer um bom vínculo durante toda a gravidez. É de fundamental importância para dar continuidade deste vínculo depois do nascimento entre ambos. Tá? A mulher grávida não é um ser passivo, que tem dentro de si apenas um útero que cresce. Ocorrem nelas profundas transformações e ajustes, tanto no espaço físico quanto no plano comportamental. É uma nova dinâmica que se estabelece da sua relação com o meio em que vive e com o bebê que traz dentro de si. E também o livro depois eu vou apresentar para vocês no final, tá? Eu vou deixar nos scores do vídeo. O estudo do Sr. Sternman mostrou que muitos meses antes do nascimento, a mãe e a criança começam já a harmonizar seus ritmos e suas reações recíprocas. A formação da ligação entre a mãe e a criança após o nascimento era de fato já engajada há muito tempo, antes do nascimento do outro. E a história pode nos dar indícios de como aconteceu essa ligação entre ambos. No caso, não aconteceu, né? Mas vamos lá.
Ela coloca: sua pele era pálida e os olhos bem grandes. Segundo as teorias, tá? A pele é o órgão que permite trocas afetivas. Por exemplo, segundo especialistas, passar a mão sobre a barriga é um gesto muito frequente e que traz segurança para o bebê. Sua pele ser pálida pode simbolizar que houve pouca troca afetiva durante a gestação. Os olhos grandes, olhos que observam o ambiente e que permitem observar e captar a sua condição de maior perigo, cuidado ou tranquilidade. Os olhos grandes era para ter a percepção do ambiente. Talvez resulte de pouco ou uma deficitária exploração do ambiente oferecido pela mãe durante a gestação. Essa mãe pode não ter tido comunicação com essa criança, deixado ele, entre aspas, no escuro. Essa forma de não lidar com ele, dessa falta de lidar com ele dentro do ventre, se reflete no seu físico. Pouco contato de pele, pouca comunicação, a criança vem pálida e com os olhos enormes. Segundo a doutora Mary Claire Bushnell, o feto ouve e discrimina diferentes sílabas. Ele memoriza sons e músicas que já ouviu. E o recém-nascido prefere aquilo que ele conhece a outras coisas que nunca ouviu. Ele responde mais quando a voz da mãe se dirige a ele do que quando ela se dirige a terceiros. O feto, ele sente emoções, sente estimulações sensoriais e memoriza o que sentiu. O feto é um ser sensível que sente estimulações vindas do exterior e do interior. Portanto, o tamanho dos olhos parece ser uma reação ao silêncio que viveu durante a gestação. Seus órgãos sentidos não foram estimulados devido ao silêncio no útero, ou seja, talvez houve poucos sons, falas insuficientes, expressões dúbias de sentimentos e sensações da mãe para com ele, o que pode ter resultado a necessidade de estar com os olhos sempre bem abertos para captar informações do ambiente, funcionando como um radar para ele. E aí a mãe coloca: conforme ele foi crescendo, a mãe naturalmente percebeu alguma coisa. A criança não tinha sentimentos. Reflexão. Nesse momento da narrativa do conto, acredito ser importante elucidar mais alguns conceitos e saberes a respeito da construção do vínculo com o bebê, mãe-bebê. Muito antes do seu nascimento, deixa eu ver aqui, e ainda no útero, no ambiente ultrauterino, tem início a formação do vínculo entre a futura mãe e seu bebê. Trata-se de um processo de comunicação tão complexo quanto sutil e que torna possível essa troca íntima e profunda. O vínculo é de importância vital para o feto, pois precisa se sentir desejado e amado para propiciar a continuação harmoniosa e saudável do seu desenvolvimento. Portanto, segundo o Dr. Thomas, a formação do vínculo não é automática e imediata. Pelo contrário, ela é gradativa e, portanto, necessita de tempo, compreensão e amor para que possa existir e funcionar adequadamente. E é também fundamental para que a pessoa possa compensar os momentos de preocupações e reveses emocionais maternos e que todos nós estamos sujeitos no cotidiano. Este dizer a criança não tinha sentimento
pode demonstrar que essa mãe teve dificuldade de construir um vínculo amoroso com seu filho desde a gestação, se tornando evidente para a mãe quando este nasceu, pois o amor e a rejeição repercutem sobre a criança muito precocemente. Para que possa dar significado a esses sentimentos é preciso maturidade neurofisiológica. Assim, até os primeiros meses de vida intrauterina, a mensagem enviada pela mãe são, em grande parte, incompreendidas pelo embrião, muito embora possa causar-lhe desconforto se percebido como desagradáveis. Segundo a Thomas Verne, com o decorrer do tempo, a experiência de desconforto transforma-se em emoção e tem início a formação de ideias sobre intenções maternas em relação a si mesmo. Portanto, se a mãe permaneceu com dificuldade em interagir com a criança no ventre, provavelmente a repercussão será de um comportamento sem reação, uma criança apática e que tem dificuldade de interagir com a mãe. O feto sente o que a mãe sente, é até como uma atitude de solidariedade, porém com intensidade diferente e sem compreensão materna. As emoções negativas são percebidas como um ataque a si próprio. O perigo maior persiste quando o feto percebe-se rejeitado pela mãe, ou quando suas necessidades físicas ou psicológicas não são compreendidas e atendidas, pois ele necessita dessa troca para sentir-se amado e desejado. Os pesquisadores descobriram a existência de uma ligação intrauterina tão complexa e gradativa e sutil quanto a estrutura racional que se estabelece após o nascimento. Na verdade, elas pertencem à mesma cadeia vital. A ligação que se forma após o nascimento é o desenvolvimento e a consequência do que o procedeu. Uma vez que tomamos consciência desse processo, compreendemos por que o recém-nascido é capaz, após o nascimento, de desempenhos tão surpreendentes. Suas respostas aos gestos suaves da mãe, às suas carícias, aos seus olhares e aos outros sinais partem do longo conhecimento que teve dela durante o período de gestação. Pois, afinal de contas, perceber o corpo da mãe e reagir à linguagem de seus olhos é uma tarefa relativamente prazerosa para uma criança, que se exercitou a ler os sinais maternos no útero e os aguçou suas faculdades dos dois. Na história, não ter sentimentos pode ser uma resposta da criança por ter sido abandonada dentro do útero. Não tem parâmetros para agir amorosamente. Esses dizeres acima podem explicar a percepção da mãe frente a seu bebê, que provavelmente foi suprido de todo o processo de vínculo saudável entre ele e a mãe, ou seja, houve dificuldades da mãe em se conectar com seu bebê, e esse sentiu e responde agora fora do útero com possível apatia, desinteresse, voltado apenas pela sobrevivência. Observação: eu penso que a situação dessa mãe, ela pode ser daquelas em que ela possivelmente foi, entre aspas, tá, pessoal, abusada e só se deu conta da gravidez quando chegou a hora do nascimento, devido à sua psique básica, primitiva. Simplesmente a consciência dela não registrou devido à violência a qual foi submetida. Quando ela fala, logo aqui no início, por isso que eu fiz essa observação, tá? Num vilarejo, tá? Era um menino que nasceu num pequeno vilarejo, tá? A impressão que eu tenho, né, é que essa mãe pode ter sido abusada e essa gravidez ter sido não esperada, não preparada. Ela não tinha recursos para lidar com essa gravidez sozinha, entende? Num lugar muito pequeno, cheio de crendices e preconceitos, ela pode ter escondido todo esse tempo essa gravidez, né? Não compartilhado com ninguém e ficado meio que fazendo de conta que nada tinha acontecido.
mais o feto se desenvolvendo. Tá? Então talvez seja essa a situação dessa mãe. É uma suposição pelo que ela conta, pela narrativa da história. Tá? Talvez por isso toda essa dificuldade de interagir com essa criança. E ela coloca, eu já li isso aqui, só voltei para mostrar, né? E ela coloca, era uma criança que não tinha sentimentos, era como um zumbi e tinha uma fome insaciável. Ele tinha pelo menos o senso de autopreservação, né? Então, pelo menos se alimentar. Né? E essa fome insaciável, né? Depois nós vamos falar um pouquinho sobre essa fome insaciável. Vamos lá, mais algumas coisinhas do Thomas Werner. A mãe dá o ritmo e fornece os sinais e modela as respostas da criança, mas ainda é preciso que esta decida se as solicitações da mãe terão um sentido para ela. Mesmo um feto de 3 ou 4 meses saberá das provas de independência. Se os movimentos da mãe são confusos e contraditórios, indiferentes ou hostis, ele pode ignorá-los ou ser perturbado por eles. Em resumo, a formação da ligação no útero não é automática. A criança, antes do nascimento, é um ser dotado de resistência e flexibilidade suficientes para fazer durar o máximo uma emoção materna. Mas ele não pode se comunicar sozinho. Se a mãe bloqueia a comunicação afetiva, ele fica desamparado. O que pode explicar essa fala da mãe? Ele era como um zumbi e tinha fome insaciável. O ser zumbi é entendido como uma criança que não tinha reações a ela. Ele era inerte, não interagia, ele era estranho. O único foco era a fome, ou seja, a sobrevivência. Tem apenas reações instintivas no trato com a mãe. Ele dava o que ele recebia. Essa mãe só se comunicou com ele através da alimentação. Ele nasce uma criança, aparentemente a qual ela não reconhece, ela acha estranho, um zumbi. Ela não tem vínculo com essa criança. Ela não tem proximidade com essa criança. Uma fome voraz, ou seja, não ter trocas afetivas com a mãe, deve lhe causar uma sensação de morte iminente no seu psiquismo rudimentar. A única forma que ele conhece para interagir é a saciedade física, mas que psicologicamente não satisfaz emocionalmente. Foi a única fonte de interação que ele percebeu, que ele recebeu dessa mãe. Mas é insaciável, porque existe uma fome inconsciente de amor, de carinho, de afeto, que o alimento não supre. Mas é o que a mãe não tem para doar. Ela não consegue compreender essa real fome dele. Ela também tem as suas limitações. E dentro dessas limitações dela, ela não consegue interagir com esse bebê, com esse ser estranho, que talvez ela não reconheça nem como dela, mas que ela está cuidando. Então, para evitar os olhares dos outros moradores do vilarejo, ela escondeu o filho no porão. Todas as noites, a mãe roubava os animais das casas vizinhas para alimentar a criança e a criou em segredo. Possivelmente ninguém nunca soube que ela engravidou e que muito menos ela teve uma criança. Segundo Thomas Werner, com efeito, a ameaça mais grave que o feto não é tanto a reação física e hormonal da mãe a um acontecimento preciso, mas em sim a sua reação emocional a longo prazo.
se sua atenção se acha completamente absorvida pela tristeza e pela perda tida, e se ela se fecha em si mesma, é provável que sua criança sofra terrivelmente. Diante do comportamento da mãe, o que se entende? Uma dor que continuou depois do nascimento. Para evitar os olhares dos outros moradores do vilarejo, ela protege o filho no porão. A criança indesejada, entre aspas, tá? É a criança que está fora do padrão, seja na forma física, seja na forma de atitudes. Essa mãe, nas suas atitudes, sinaliza que não consegue lidar com a realidade de seu filho, pois esse deve despertar pensamentos, sentimentos sombrios de rejeição, vergonha, tanto que ela esconde e protege, tá? O que significa um lugar com pouca luminosidade e de difícil acesso. Uma criança privada do contato tanto da mãe como das pessoas tende a se tornar um animalzinho. Pura instintividade. A evolução construída do ser instintivo para o ser humano não acontece. E nesse ciclo, a vida de ambos ficam aprisionadas no seu psiquismo rudimentar. Eu entendo, ela coloca aqui que ela esconde a criança, né? Eu tenho mais para mim que ela esconde e protege, porque na verdade, pela simplicidade do vilarejo, eles não entenderiam essa criança tão diferente. Até ela estar grávida, de repente não entenderiam. Então assim, ela esconde, mas também ela protege desse pessoal, tá? E aí, mais um agravamento, né? Que a sua alimentação é desprovida totalmente de carinho, de calor. Ele não foi amamentado de forma, entre aspas, corriqueira. Não houve trocas de carinho, de aconchego. Ela o tratou desde o início como um animalzinho de estimação. Porque, é o que ela coloca, todas as noites a mãe roubava os animais das casas vizinhas para alimentar a criança e a criou em segredo. Alimentar a criança com animais é uma simbologia, tá? De alimentar a criança assim como, sabe? Aqui. Não é aqui. Não é abraçar. Não é alimentar. É aqui. Entende? A falta de contato plena, falta de contato humano pleno. A aparência grotesca do bebê a mim sugere ser uma metáfora, como se fosse um espelho do psiquismo da mãe. O bebê revela a condição que se encontra o psiquismo da mãe, muito primitivo. Então é como disse, esse bebê ele veio e ele é um espelho de todos os conflitos, de todo o sofrimento, de todas as angústias que essa mãe passou. Retrata-se nesse bebê estranho, que não faz parte dela. O que se faz é uma parte muito dolorida, muito doída, e que ela não consegue lidar, ela não tem condições psicológicas de lidar. É um psiquismo dela também, muito primitivo. Também uma pessoa de uma consciência bem rebaixada, bem pequena, tá? Um dia ela roubava uma galinha, no outro dia um porco e uma cabra. Olha aqui. Roubar animais para alimentar o filho, né? Esse posto de galinha, porco e cabra, na questão que ele está crescendo, a fome dele está crescendo, né? Então é tipo assim, é um processo que durou tempos, né? Isso não aconteceu só enquanto ele bebê, isso foi acontecendo no desenvolvimento dele. Com portes cada vez maiores, denotam o crescimento fisiológico da criança e de sua fome insaciável. Significa que a mãe e a criança permanecem no mesmo estado psicológico. A criança esfomeada de amor, de carinho, de contato,
E a mãe perdida nas suas dores, nos seus temores. Para o mundo, a criança não existe. A alimentação com bichos, entendo que é uma metáfora, né, para nos dizer o relacionamento da mãe para com o bebê na sua alimentação ocorrida de forma mecânica, automática, apenas cumprindo o seu instinto de manter o filho vivo. Se nós pararmos para pensar, infelizmente, não nesse grau, porque esse aqui é um grau grotesco, né? Ela realmente, para mostrar uma realidade, ela vai fundo. Mas é claro que existem essas mães que não conseguem ou que têm uma grande dificuldade em se relacionar com o filho. Nos casos mais graves, até nas formas de transtornos mentais. É uma realidade que ela está mostrando uma realidade que tem graus de complexidade. No caso aqui, é muito, né? Bom, vamos lá. Segundo Thomas Verne, existem basicamente 3 tipos de comunicação entre mãe e o bebê. E na história com o bebê, o primeiro canal é a comunicação fisiológica. É o único que se pode medir e, num certo sentido, é inevitável. Mesmo uma mãe que rejeita seu filho, comunica-se biologicamente com ele, mesmo que seja só para fornecer-lhe alimento. Todavia, a maneira como a mãe e a criança utilizam esse canal é que faz toda a diferença. Na história, a mãe supre a comunicação fisiológica, não deixando seu filho passar fome. A forma é que faz a diferença. Suprir a criança com animais denota um vínculo instintivo e primitivo e com pouco ou nenhuma afetividade. Amorosidade de toque, de fala, ou seja, um comportamento humano, é muito pouco. É como se ela se alimentasse um bicho de estimação precariamente. Esse é o maior vínculo entre eles, a alimentação. O segundo canal é a comunicação comportamental. É aquele que compreendemos melhor e que observamos com mais facilidade. Centenas de estudos mostram que o feto manifesta por pontapés seu desconforto, seu medo, sua ansiedade e suas incertezas. Por exemplo, passar a mão sobre a barriga, que nós já falamos, é um gesto muito frequente que traduz segurança, observado sempre pelo feto. Tá? Colocar a criança num porão, deixá-lo protegido, com pouca luminosidade, sem contato com outras pessoas, faz o seu filho um ser animalesco. Parece não haver qualquer troca de carinho, de envolvimento emocional humano. A criança só tem o contato com animais que devora. E aí vamos colocar com alimentação, né? E não tem como saber se essa criança tem medos, receios, pois ela vive só sem parâmetros para perceber como pessoa. Ela apenas se vê como um animalzinho, mas mesmo um animalzinho gosta de aconchego, gosta do carinho, gosta do quentinho da mãe. É uma parte de sobrevivência, é uma parte de ligação materna que até os bichinhos têm, né? Metaforicamente, só contatua com a mãe desprovida de emoções humanas. A troca de calor, de afeto, não existe. O terceiro canal da comunicação é o mais difícil de definir, que é o chamo de comunicação por simpatia. Não há dúvida de que este canal compreende elementos dos 2 primeiros, mas é mais vasto e profundo. No caso da criança, a mãe parece ter embutido dentro de si as emoções em relação ao filho, tanto na gestação como no trato para com ele no dia a dia. Parece não haver qualquer vínculo de amorosidade no âmbito humano entre os dois. Ela pode não ter ele por não receber, ambos retidos em comportamentos que beira a instintividade no sentido da evolução humana. De repente essa mãe não dá porque não tem, porque nunca recebeu. De repente esse calor, ela aparece sozinha numa vila pititica tal. O que ela não doa ao filho é algo que ela não tem.
se ela nunca teve, se ela nunca recebeu amor, carinho, trocas afetivas, como que ela vai oferecer ao filho? Ela está ligada nele muito mais por um instinto de sobrevivência do que propriamente por emoções humanas. E aí, depois de muitos anos, uma pandemia atingiu o vilarejo e matou todos os animais que tinham restado. As pessoas também sofreram de uma febre desconhecida e começaram a morrer uma após a outra. Para escapar, os sobreviventes deixaram o vilarejo. O conto, depois de muitos anos, posso entender que o sistema de sobrevivência entre mãe e filho perdurou por muito tempo, que levaria o psiquismo de ambos a um processo de esgotamento quanto à energia vital humana, se fortalecendo cada vez mais o lado animalesco e instintivo de ambos. Uma vida tão desprovida de trocas humanas, apenas impulsionado pelo impulso da permanência da vida, da sobrevivência, com o tempo o psiquismo se esgota. O mínimo que ela poderia ter de humanidade e da criança vão se esgotando, porque não há alimentação. Só há o escoamento da energia. E a energia no sistema que só tira e não é abastecida, uma hora acaba. Vai literalmente morrendo, física e psicologicamente. Mas a mãe não podia abandonar o filho. Que chorava. Então, cortou uma de suas pernas e deu para a criança faminta. Depois, foi a vez de um braço. Até que deu a ele todos os seus membros. Da mãe, só restou o tronco. Vamos lá, vamos sair da literalidade, Eu sei que as imagens são fortes, mas vamos pegar na questão da dinâmica psíquica. O que isso representa, Bom, a mutilação da mãe sugere um sacrifício, um ato de reparação de amor a seu filho. O sacrifício está ligado a uma ideia de troca a nível de energia criadora ou de energia espiritual. Para os gregos, o sacrifício é o símbolo da expiação, purificação e apaziguamento. O sacrifício celebra primeiramente uma vitória interior, como um símbolo da vitória da natureza espiritual do homem sobre a animalidade. Psicologicamente, eu posso entender o ato suicida da mãe é resultado de uma compreensão do que transformou o seu filho, oferecendo a coisa a qual ele precisava e o que ela tinha para oferecer. É um ato de remissão de si mesma. A autora nos relata o ato literal, o esvaziar do corpo aos poucos. Psicologicamente, pode significar que a mãe doou tudo o que ela tinha condições de oferecer, se esvaindo aos poucos, mas nada era suficiente diante da fome de seu filho. A sua doação nunca foi emocional, sempre racional, ligada apenas à sua subsistência. E quando não havia mais nada a oferecer, ela ofereceu a sua vida. Entendam, é um psiquismo rudimentar. Ela
não teve como ela acender, não teve como de repente ela entender o que o filho precisava. Ela não tinha capacidade psicológica para isso, mas ela tinha aquela instintividade da vida, da preciosidade da vida. E ela deu o que ela tinha, a vida dela. Não tinha mais o que ela oferecer. Ela não sabia mais o que oferecer. E ela se coloca em sacrifício em relação à criança. É um ato de amorosidade? Em termos humanos, não. É um ato de amor instintivo, amor beirando o humano. Mas não é um amor humano. Mas é um amor. Porque ela se deu em sacrifício. É um amor naquele nível que ela entendia o que era amor. Vida do filho. Perpetuar a vida do filho. Isso que ela entendia. O papel dela era da sobrevivência do filho. E ela deu o que ela tinha para dar. A vida. A criança com fome começou a chorar outra vez. Então a mãe se aproximou do filho e entregou-lhe o que restara do seu corpo. É a primeira vez. Ela se aproximou do filho e entregou-lhe o que restava do seu corpo. A criança abraçou com força o tronco da mãe e falou pela primeira vez na vida: Mãe, como você é quente. A fome dele. E se abraçar a mãe e se sentir outro corpo. Essa troca de calor. Finalmente essa mãe, eu não digo que ela entendeu, mas era o que ela tinha para fazer. E era o que ele queria. Sentir ela, tocar ela. O contato sugere que foi a primeira vez que a mãe se aproximou do filho, verdadeiramente, e que permitiu ser tocada, e a criança, pela primeira vez, sentiu o sangue quente da mãe. Uma atitude de encantamento e satisfação. A mãe, num ato de desespero, oferece a única coisa que seu filho sempre quis e nunca teve. Algo realmente significativo. O amor espiritual, o amor que toca a alma e não o corpo, o aconchego. Era o alimento que a criança queria? Ou o calor da mãe? Sem poder abraçá-lo, por não ter mais braços, a mãe aqueceu seu filho, cobrindo-o com suas lágrimas intermináveis. Lágrimas, né? Símbolo da dor e da intervenção. Na forma literal, a mãe morre para dar a vida ao filho. Na forma psíquica, a mãe finalmente entende a real necessidade de seu filho e, no movimento de apaziguamento, de ressarcimento, oferece sua alma a seu filho desalmado. Vamos lá. A autora nos revela uma história, ao meu entendimento, que beira a linha da fronteira entre a condição do psiquismo instintivo primitivo e a condição humana.
Ela se encontra numa linha tênue de desenvolvimento da condição humana, tendo maior peso na instintividade. O psiquismo nesse nível tende a agir por instinto de autossobrevivência. Apenas as respostas são racionais, no sentido de preservar a vida. Portanto, uma mãe que dentro do seu padrão psíquico fez o melhor que ela podia. Onde não tendo mais recursos, ela doa a vida em prol do filho. Psicologicamente é quando ela se aproxima do filho e este a envolve, ambos se maravilham com a troca de calor entre eles. Ao meu entendimento, uma descoberta tardia, mas que fica registrada na essência da experiência entre os dois, a descoberta do poder da amorosidade. O que me desperta a necessidade de refletir, sobre o clichê amor incondicional. Mãe, amor incondicional. Pois a história nos mostra que isso não é verdade. A mãe que se ama pode amar o seu filho. A mãe que sabe o que é amor pode retribuir. Não existe magia, fantasia que se dê conta das verdadeiras emoções. O doar-se é um ato humano sofisticado que precisa ser acordado, experienciado, vivido primeiro, pessoalmente, e depois compartilhado. É que eu disse a você, se essa mãe não tinha essa experiência de contato, de calor humano, de receber amorosidade, da importância, ela era também um bichinho, um pouco mais evoluído que a criança, mas ele era um ser desprovido dessa condição humana de amor materno, de doação da alma. E ela doou o que ela tinha. Então, mães e futuras mães, preparem-se para ter uma criança. Não pensem que esse amor ele vai ser construído assim, sem nada. Ele é uma construção, como eu li nos dizeres. Tudo é uma construção. Então, se você se acha uma pessoa não apta, se prepare primeiro para poder doar não objetos, não alimento, mas amor, calor, contato, aconchego. Tenha esses requisitos desenvolvidos em você antes de ter um filho. Isso é um ato humano. Ter a consciência de ter o que doar é um ato humano. Verdadeiramente humano. E é o que esse quadrinho nos mostra. Seja humano, tenha características humanas antes de colocar um filho no mundo. Bom, e o que a autora coloca é que sacia a fome da criança zumbi com calor humano, em vez de alimento. E a Cristina Albuquerque termina com uma grandiosa advertência acerca de uma época em que se estimula excessivamente o intelecto e o amor operacional. Uma obra que denuncia a perda da alma, denuncia a perda de um coração compassivo e amoroso. Uma fala que evidencia que estamos fazendo acontecer criações em todas as instâncias desprovidas de humanidade. A nossa humanidade está sendo sacrificada, está no altar do sacrifício,
para dar passagens aos repertórios básicos da vida. E depois no encarte do vídeo eu vou deixar a referência dos livros ao qual eu me baseei, algumas falas nesse texto, tá? Eu não tenho eles aqui, mas eu vou deixar na descrição do vídeo, ok? Bom, finalizamos com a história mais triste e doída, né, da coleção da autora. Mas apesar da crueza e da literalidade dela, que se junta, né, do desenho com a escrita, a gente pode olhar mais fundo, a gente pode entender a psicologia que existe dentro dessa crueza, dessa dureza que ela mostra, porque é uma realidade e não tem como fugirmos. Mais uma vez, pais tenham responsabilidade pelas suas crias, pelos seus filhos. Antes de tê-los, façam uma reflexão bem profunda para ver se vocês têm condições de criar um verdadeiro ser humano, não um animalzinho de estimação, mas um verdadeiro ser humano. E é isso. Eu agradeço por vocês que estiveram comigo nessa empreitada. Espero que todos os livros possam trazer de alguma forma lucidez e reflexão a vocês. São livros curtos, mas são livros potentes. E que, se serem olhados, eles podem trazer muitas questões de autoconhecimento, autorreconhecimento da nossa humanidade, aonde estamos. E é isso. Eu agradeço mais uma vez. Deem um like, compartilhem, comentem. Nos vemos no próximo olhar.